Oi, pessoal, meu nome é Larissa e hoje nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo de fenômenos elétricos e magnéticos, falando sobre o potencial elétrico. Na aula de hoje, vamos tratar sobre a energia associada às interações elétricas. Toda vez que você liga uma lâmpada ou usa algum equipamento eletrodoméstico, está utilizando energia elétrica. E quando uma partícula carregada se desloca sobre um campo elétrico, esse exerce uma força que realiza trabalho sobre a partícula. Esse trabalho realizado pode ser sempre expresso em termos da energia potencial elétrica. E assim como a energia potencial gravitacional depende da altura em que se encontra um objeto com massa, a energia potencial elétrica depende da posição que a partícula carregada está dentro do campo elétrico. O conteúdo dessa aula vai ser dividido em duas partes, sendo que na primeira iremos fazer uma breve revisão de potencial gravitacional para em seguida apresentar o conceito de potencial elétrico. E para finalizar, vamos falar sobre o trabalho elétrico e a diferença de potencial. Vamos analisar o conceito de potencial gravitacional antes de estudarmos o potencial elétrico. Vamos considerar então a seguinte situação. Um cilindro, ele está sobre uma tábua e que está apoiado em uma superfície horizontal. Esse cilindro, ele não vai rolar de um canto para o outro da tábua porque não existe diferença de nível, ou seja, de altura de uma ponta da tábua para outra. Dizemos nesse caso que os dois cantos da tábua estão no mesmo potencial gravitacional. Então, a gente vai agora para a segunda situação. Agora, essa tábua ela é erguida e ela fica de forma análoga a um plano inclinado. E esse cilindro ele vai ser colocado na parte superior dessa tábua. Como o potencial gravitacional na parte mais alta da tábua é maior do que na parte inferior, o cilindro vai rolar. E os objetos com massa, eles se comportam assim. Eles vão de forma espontânea do lugar onde tem maior potencial gravitacional para o lugar onde tem menor potencial gravitacional. E essas linhas verticais em verde, elas são as linhas de força do campo gravitacional da Terra, que tende a atrair os corpos na direção do núcleo do planeta. Para movermos uma carga próxima a alguma outra, podemos encontrar alguma resistência a esse movimento, devido à repulsão entre elas, ou algum facilitador, devido à atração entre as partículas. E para realizarmos essa movimentação de partículas carregadas eletricamente, devemos considerar essa observação. Vamos observar agora a seguinte situação. Temos uma carga fixa, mais Q, em amarelo aqui, e uma carga de teste, mais Qzinho minúsculo, em roxo, que essa carga de teste está sendo movida em direção à carga em amarelo. Ou seja, ela está querendo ir em direção ao ponto B. Quando esse movimento ele é feito de A para B, é encontrada uma resistência, porque as partículas elas têm carga do mesmo sinal e elas tendem a se repelir e não de se aproximarem. E se a carga mais Q ela é abandonada aqui no ponto B, ela vai entrar em movimento imediatamente e ela vai tender a se afastar o máximo possível da carga em amarelo. E essa energia cinética que ela vai adquirir, porque ela vai entrar em movimento no intuito de se afastar, ela vem da conversão da energia potencial, que a partícula da carga de teste ela adquiriu fazendo o movimento de A até B. Como a carga de teste estava sujeita a uma força elétrica, a energia potencial que foi convertida em energia cinética ela é chamada de energia potencial elétrica. E o potencial elétrico ele é definido da seguinte forma. O potencial elétrico vai ser definido utilizando a letra V maiúscula e vai ser definido como a razão da energia potencial sobre o valor da carga. E da mesma forma que toda carga elétrica cria em torno de si um campo elétrico, ela também cria um potencial elétrico. Mas então, qual que vai ser a diferença entre campo elétrico e potencial elétrico?
O potencial elétrico, ele nos diz a quantidade de energia elétrica em cada coulomb de uma carga elétrica naquele ponto no espaço. Já o campo elétrico, ele nos diz a força elétrica que cada coulomb de carga elétrica sofreria se estivesse naquele ponto do espaço. E uma forma de lembrar isso e de entender isso melhor é você observar a unidade de medida dessas duas grandezas. Como nós vimos na aula anterior, a unidade de campo elétrico ela é Newton por Coulomb, ou seja, nós estamos falando de força sobre carga elétrica. E agora a gente, olhando para a definição de potencial elétrico que está aqui, nós vemos que a gente vai ter energia sobre carga elétrica, ou seja, joule sobre carga elétrica. Então, a gente vai estar se referindo à quantidade de energia por unidade de carga elétrica em um determinado ponto. E, diferentemente do campo elétrico, o potencial elétrico ele tem uma unidade exclusiva para ele. Joule por Coulomb, que, olhando para essa definição aqui, seria a unidade de potencial elétrico, também pode ser chamado de volt, representado pela letra maiúscula V, em homenagem ao cientista italiano Alessandro Volta, que foi o inventor da pilha. Vamos considerar agora a seguinte situação. Temos um campo elétrico uniforme. Nós abordamos esse tipo de situação na última aula sobre campo elétrico. E nesse campo elétrico é abandonada uma carga de teste, mas que ela está aqui representada pela cor azul. E ela é abandonada em um ponto A. Como essa carga ela é positiva, a força elétrica vai estar apontando para baixo, na direção da placa carregada negativamente, e também tendendo a se afastar da placa carregada positivamente, aqui em cima em laranja. E essa carga ela vai ir espontaneamente da região com potencial elétrico maior, que vai ser representada por essa linha aqui, que a gente chamou de VA, para a região com menor potencial elétrico, essa linha aqui de baixo, chamada de potencial VB. Então, a gente pode concluir que o potencial elétrico do ponto A ele é maior do que o do ponto B. E a diferença de potencial entre esses dois pontos vai ser denotada como o potencial maior menos o potencial menor. E essa diferença de potencial ela também pode ser chamada de tensão elétrica entre os pontos A e B. E esse conceito de diferença de potencial ele é bem importante porque vai envolver bastante o conteúdo da eletrodinâmica, que vai ser assunto das próximas aulas. E nesse deslocamento da carga de teste da região do ponto A para o ponto B, a força elétrica ela vai realizar um trabalho sobre essa carga de teste. E a gente pode definir matematicamente a diferença de potencial elétrico também como sendo a razão entre o trabalho realizado pela força elétrica entre os pontos A e B sobre o valor dessa carga de teste, que vai ser igual também a essa diferença de potencial aqui que a gente viu aqui em cima. E é importante a gente ressaltar que, da mesma forma que o campo elétrico não depende do valor da carga de teste, a mesma coisa acontece com o potencial elétrico. Isso porque, caso a nossa carga de teste ela valesse, por exemplo, mais 2Q, ou seja, o valor 2 vezes maior, a força elétrica seria o dobro e, consequentemente, o trabalho também seria. E para entender isso, é só vocês se lembrarem da definição de trabalho que vocês viram no conteúdo de mecânica. Se a gente aumenta o valor da carga elétrica, a nossa força, que vai ser a força elétrica, também vai aumentar de forma diretamente proporcional. Se a gente aumenta o valor da força elétrica, o trabalho também vai aumentar de forma diretamente proporcional. E com isso a gente conclui que a razão entre o trabalho elétrico e o valor da carga de teste, essa razão aqui, ele é constante. E da mesma forma que no campo elétrico, o potencial elétrico ele vai depender apenas da carga que está gerando ele e também do meio dielétrico que preenche o espaço e a geometria de cada situação. E o potencial elétrico ele existe independentemente da presença ou não de uma carga de teste, da mesma forma que o campo elétrico, que acontece com o campo elétrico.
E uma coisa que eu devo deixar bem frisado é que nessa situação foi mostrado que o ponto A ele tinha um potencial maior que o ponto B. Por isso que a partícula ela fez um movimento do ponto A em direção ao ponto B. E aí, por isso também que a nossa definição está aqui, BA menos VB. Caso o ponto B fosse o que possuísse o maior potencial elétrico, a carga de teste ela faria o movimento da direção do ponto B para o ponto A. E a diferença de potencial ela seria escrita dessa maneira aqui. Como no ponto B teria o maior potencial, seria VB menos VA. E o trabalho realizado seria o trabalho realizado pela força elétrica do ponto B até o ponto A. Lembrem-se sempre que a partícula ela se movimenta do ponto de maior para o ponto de menor potencial elétrico. E a diferença de potencial elétrico ela é expressa matematicamente como sendo o ponto de maior potencial menos o ponto de menor potencial elétrico. Pessoal, nós terminamos agora o conteúdo da primeira aula sobre trabalho e potencial elétrico. Na próxima aula, iremos abordar a diferença de potencial em um campo elétrico uniforme, o conceito de superfícies equipotenciais e o potencial elétrico gerado por uma carga pontual. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau!